Bueno, Alejandro, Wagner, si les Ok, parece, sí, damos inicio, arrancamos. arrancamos, así estamos dentro del cronograma previsto. Bueno, eh, primero vamos a arrancar la presentación de este webinar, eh, organizado principalmente desde AENDE, la Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos, conjuntamente con CB Control y Waygate Technologies. Este es el primer webinar de muchos que vamos a organizar este año. Nuestra idea es acercarle a toda la comunidad de los ensayos no destructivos a través de la institución ENDE una posibilidad a todos nuestros socios e incluso a nuestros patrocinadores de acceder a este tipo de evento web que hoy en día realmente se ha convertido en una herramienta fundamental para acercar a todas las partes, ¿sí? A la parte productiva y a las instituciones, conjuntamente con todos los socios de nuestra comunidad. Así que estamos bastante ansiosos y contentos de poder organizar estos eventos. Y bueno, desde AENDE les damos la bienvenida a este primer webinar y les damos la palabra a Alejandro, que es quien va a presentar la primera parte del webinar. Alejandro. Ok, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Alejandro Carvajal, gerente de ventas para Sudamérica de Waygate Technologies, lo que era GE Inspection Technologies. Agradezco a la ENDE y a nuestro representante en Argentina, CB Control, por organizar este evento. Hoy tendremos un webinar sobre ultrasonido por Phase Array en aplicaciones de soldadura, mapeo de corrosión e inspección de tornillos y bridas, a cargo del ingeniero Wagner Romano, gerente de aplicaciones para América Latina, nivel 3 en ultrasonido. La reunión de hoy durará aproximadamente 90 minutos y haremos pausas para realizar preguntas. Si lo desean, también pueden realizar preguntas escritas por el chat. Adelante, Wagner. Olá, muitas graças a todos por participarem da charla, do webinar. Me chamo Wagner Romano e vamos começar. Eu vou tentar falar sobre todos os temas, pero vamos enfocar mais em soldadura e corrosão. Solamente um momento. Está mirando minha pantalla, Alejandro? ¿Me escucha bem? Como estamos? Sí, todo correcto, se ve. Está bien. Todavía no la presentación, pero adelante, se escucha bien. Ahora sí. Está bien. La agenda para hoy, básicamente, vamos a hablar sobre la introducción, la teoría básica de ultrasonido también, algunos tipos de visualización de C-scan, B-scan y S-scan, configuración de los gates, de las compuertas, la importancia de tener el weld overlay también, la área de barrido, resolución lateral, angular, las etapas de la inspección, como verificación de los elementos muertos, sensibilidad, velocidad, retardo, TCR, ajuste de escáner y después vamos a hacer la inspección. Yo voy a hablar un poquito rápido para nosotros lograrnos todos los temarios que queremos hablar hoy. Entonces vamos adelante. Então, vamos começar com os conceitos que eu considero muito importantes sempre que começamos a fazer uma inspeção, seja de ultrassonido, de magnético, de visual, para todos os ensaios, os conceitos de, solamente um momento, de nine, os conceitos de POD, de precisão e exatitude. POD é Probability of Detection, ou seja, eu sempre falo, nós temos três etapas durante a inspeção por arrego de fases, por visual, magnético. As três etapas são: a primeira etapa é a detecção, a segunda etapa é a evaluação e a terceira etapa se chama report. Na primeira etapa, onde nós queremos solamente verificar se há falhas ou se não há falhas,
El parámetro más importante se llama POD, o sea, Probability of Detection. Nosotros queremos solamente garantizar que tenemos una probabilidad alta para encontrar las fachas. Cuando encontramos una facha, es importante tener precisión y exactitud. ¿Por qué? Porque si llamamos otro inspector, si hacemos nuevamente la evaluación, es importante tener la misma medición. Y no solamente tener la misma medición, pero garantizar que la medición está correcta, o sea, está exacta. Então, quando hablamos de precisión, ¿qué es precisión? Precisión cuando hacemos 10, 20 mediciones, o llamamos outra pessoa para fazer as medições e todas se quedam muito cercanas. Exactitud, todas se quedam muito cercanas do valor correto. Então, acá em exemplo B, eu tenho um sistema com precisão, pero não com exactitud. E acá em sistema D, eu tenho um sistema com precisão e também com exactitud. Então, é importante compreender os 3 parâmetros. Probabilidade de detecção. Por quê? Durante a primeira etapa, que se chama detecção, eu tenho os parâmetros, as leis focais, o treinamento do inspetor, o equipo que eu estou trabalhando, vão garantizar que eu vou ter uma probabilidade de detecção adequada ou não. Isso é muito importante. Depois, solamente mais um pouquinho. Depois, quando eu tenho encontro a faixa... Wagner, yo no veo su presentación. No sé si solo veo algunas cámaras nada más. Un momento. Ahora sí. Ahí va bien. Vamos mais um momento. Sim, agora está bem. Solamente um momento, por favor. Está bem. Eu creio que há alguma faixa em Teams. Então, está bem. Os 3 parâmetros são esses. Muito importante isso. Basicamente, vamos trabalhar com as pantalhas de... Mira, é importante, eu vou... Não sei, há algumas pessoas fazendo um request para control. Eu vou pedir para que todos não requestem control da pantalla, porque eu posso ter problemas acá, está bem? Então, a irmã está requesting control. Por favor, vamos tentar não fazê-lo. Então, quando... eu vou mostrar as pantalhas que nós vamos trabalhar, que eu vou mostrar durante o webinar, são essas. Primeiro, a pantalla de iScan, depois de S-Scan, uma pantalla de B-Scan e 2 pantalhas de C-Scan, que são exatamente a mesma, mas é uma pantalla e uma outra é somente um zoom da pantalla. Então, para compreender quando trabalhamos com arrego de fases, para inspeção de soldadura, por exemplo, que nós vamos falar hoje, basicamente, eu tenho a pantalla de iScan, a pantalla de S-Scan. É importante compreender. Acá, por exemplo, eu estou fazendo um barrido de 40 hasta 70 graus. Tem que compreender que para cada lei focal que eu tenho acá, eu vou ter uma pantalla distinta de iScan, está bem? Então, esse é o primeiro parâmetro muito importante de compreender. Eu vou explicar pantalla a pantalla adelante, mas começamos solamente para ter uma ideia. Acá é uma pantalla de C-Scan, é uma pantalla que é uma vista superior da probeta que eu estou inspecionando. Então, para cada milímetro que eu cambiar acá, é como se eu estivesse cambiando a posição do palpador. Então, conforme eu vou cambiando o cursor, como se eu estivesse cambiando a posição do palpador. Então, para cada milímetro que eu cambiar acá, eu vou ter uma pantalla de S-Scan e para cada pantalla de S-Scan, eu vou ter 31 pantallas de iScan. Está bem? Então, é importante, não necessita ser um experto em arrego de fases. Se sabe como interpretar as pantallas, vai trabalhar sem ter problemas com arrego de fases. Tem somente que interpretar a pantalla de iScan.
Eu vou explicar tudo isso adiante. Vamos adiante. Importante compreender também, quando trabalhamos com inspeção de soldadura, o tipo de comporta que vamos trabalhar se chama pico. Quando trabalhamos com inspeção de corrosão, sempre vamos trabalhar com flanco. Para os inspetores de ultrassonido, creio que não há muita novidade com isso, mas para explicar pico, se eu tenho uma comporta cá, eu vou sempre medir a maior amplitude na comporta, o caminho sônico, aonde eu tenho a maior amplitude. Se eu trabalho com flanco, eu vou medir a maior amplitude na comporta, pero caminho sônico do primeiro ponto que cruza a comporta. Então, acá, por exemplo, eu mediria a posição de amplitude e caminho sônico neste ponto, está bem? E acá, amplitude neste ponto, pero caminho sônico nesse outro ponto. Para a soldadura, sempre trabalhamos com pico, porque vamos ter que trabalhar com TCR. Temos basicamente dois tipos de barridos que quando trabalhamos com arreglo de fase. O primeiro tipo de barrido se chama barrido linear. Um barrido linear é um barrido como esse. Solamente uma pergunta, Alejandro. Há delay entre o que eu estou falando e a pantalla que você está mirando ou não? Está bien? No, para mi conexión de internet está perfecto, ¿no? Espero que todos los demás también lo estén viendo de la misma manera que lo veo yo. O sea, está hablando Está en bien, forma contemporánea con lo que se ve, está todo bien. Que a vezes há delay, então eu tenho que falar mais despacio. Então, acá nós temos o barrido linear. Como é um barrido linear? Acá, por exemplo, eu tenho um barrido linear com um ângulo de 0 graus. Então, todos os As têm 0 graus. É importante compreender. Eu poderia ter um barrido linear também, pero com um ângulo de 30, de 60 graus. Então, eu solamente cambiaria a posição de saída do As. Pelo ângulo, não há câmbio. Isso se chama barrido linear. Se trabalha muito com barrido linear para fazer a inspeção da região de bisel ou para fazer a inspeção de corrosão também. E mira cá, eu tenho 10 cristales, eu estou trabalhando com 4 por vez, então eu hablo, mira, eu tenho um virtual probe de 4 cristales. Pitch, que é pitch? Pitch é a distância entre os centros dos dois cristales. Se eu tenho um pitch de 1 milímetro, por exemplo, nós falamos que eu tenho um virtual probe ou uma lei focal com 4 milímetros de longitude. E de ancho, por exemplo, que chamamos de elevação, é essa medida, sabe? Então, eu tenho basicamente duas medidas. Uma que é a quantidade de cristales multiplicada por el pitch e outra elevação. Generalmente trabalhamos com cristales com elevação de 10 milímetros, mais ou menos. Então, mira cá, para cada lei focal, eu tenho uma pantalla de iScan. Então, acá, por exemplo, eu tenho 10 cristales e 7 leis focais. Por que eu sei que eu tenho 7 leis focais? Porque se faz 10 menos 4 mais 1. 10 menos 4, 6, mais 1, 7. Então, eu vou ter 7 pantalhas distintas de iScan. E vamos ver isso adelante. Outro barrido se chama barrido setorial. Para ser um barrido setorial, eu tenho que disparar os cristales com delay. Ou seja, eu não disparo todos os cristales juntos. Então, dependendo do delay, que atraso que eu aplico quando eu disparo os cristales, eu vou ter um ângulo diferente. E assim eu posso criar um as de 40 hasta 70, de 30 hasta 60 graus. Claro, eu tenho que respeitar a lei de Snell. Pero é assim que se trabalha com um barrido setorial. E tenho também a possibilidade de fazer a focalização do as. E acá o mais importante é compreender, nós solamente podemos focalizar numa região menor que a região de campo cercano. Por exemplo, se eu tenho um palpador com 30 milímetros de campo cercano, não é possível focalizar depois de campo cercano. Eu posso solamente focalizar antes
de la región del campo cercano. É importante compreender também. Então, acá eu tenho um exemplo, solamente um momento. Como eu hago um barrido setorial? Assim, eu genero várias leis focales, também acá, por exemplo, eu poderia estar generando de 45 hasta 70 grados para inspecionar todo na região, ou seja, eu não necessito cambiar a posição do palpador, e eu vou ter uma pantalla como essa, que é a pantalla que nós chamamos de S-Scan, é a pantalla onde miramos um barrido linear. Um momento. Mais um momento. Quando trabalhamos com ultrassonido convencional, como nós fazemos a inspeção da soldadura? Temos que fazer um barrido transversal, ou seja, fazer um movimento para frente, adelante e para trás do palpador, depois deslocar longitudinalmente e fazer novamente o movimento por todo o volume da soldadura. Claro, com um ângulo fijo. Quando trabalhamos com arrego de fases, é possível generar vários ângulos sem ter que cambiar a cunha ou cambiar o palpador. Então, acá, por exemplo, eu estou fazendo um barrido setorial, eu vou generar vários ângulos. Mira, eu posso generar vários ângulos e uma coisa muito importante de se compreender acá é o conceito de resolução angular, ou seja, se eu hago um barrido de 40 hasta 70 de 1 em 1, eu vou ter uma resolução angular de 1 grado. É importante compreender que a resolução angular vai interferir diretamente em la avaliação da altura da faixa e também da profundidade da faixa. Então, é muito importante esse conceito. Então, acá eu estou cambiando a resolução angular, ou seja, eu estou melhorando, aumentando o número de as para melhorar a resolução angular, está bem? Então, acá eu estou fazendo um barrido com vários asas. O que passa é que, por exemplo, se eu tenho um bisel com um ângulo 30 grados, o melhor ângulo para fazer a inspeção do bisel é um ângulo de 60 grados, está bem? Para ter uma incidência normal, ou seja, ter 90 grados de incidência. E quando eu hago um barrido setorial como esse, eu vou ter 90 grados em algumas regiões. Então, por exemplo, se trabalhamos com código AS, me habla que eu tenho que ter por lo menos 2 As em cada ponto, com uma diferença mínima de 10 grados, para garantizar a inspeção de todo o volume da soldadura. Então, dependendo da norma, do espessor que estamos trabalhando, vamos trabalhar solamente com um grupo, como esse, por exemplo, de 40 hasta 60, hasta 70, sim. Ou então, se eu posso também, para atender as normas, para melhorar o POD, trabalhar com 2, 3, 4 grupos. Eu posso trabalhar também com barrido linear, conforme eu estou mostrando acá. Isso não é um barrido setorial, é um barrido linear. Eu estou solamente cambiando a posição de saída do as. Então, se eu tenho 30 grados de bisel, eu posso trabalhar com 60 grados e cobrir toda a região do bisel com um barrido linear como esse. E eu poderia trabalhar com vários grupos. Que são vários grupos? Acá, por exemplo, eu tenho um grupo para inspecionar a região do bisel, para ter 90 grados de incidência em toda a região. Eu tenho um outro grupo, por exemplo, fazendo um barrido de 40 hasta 70 grados, ou de 50 hasta 70, por exemplo, para verificar solamente a região de la raiz. E eu posso ter mais um grupo salindo de uma outra região do palpador para cobrir a região termicamente afetada também e todo o volume da soldadura. Então, assim, eu posso cobrir toda a soldadura. Claro, depende do espessor, eu vou trabalhar com 2, com 3 grupos, com um grupo. E depois eu vou fazer um barrido longitudinal. Ou seja, solamente com um barrido do palpador
eu posso inspecionar todo o volume da soldadura, garantizando um POD muito melhor que quando trabalhamos com ultrassonido convencional. E mais que isso, se me gusta, eu posso também trabalhar com dois palpadores, ou seja, um palpador para inspecionar um lado da soldadura, mas um palpador para inspecionar o outro lado da soldadura. E assim, solamente com barrido, eu posso inspecionar toda a soldadura, sem ter que cambiar a posição do palpador de um lado para outro. Claro, eu vou ter que trabalhar com um scanner para fazer o barrido dessa maneira que eu mostrei agora, está bem? Toda a informação que vamos ter na pantalla vai ser generada por a informação da pantalla de iScan. Então, na pantalla de iScan, nós vamos ter a informação de amplitude e vamos converter a informação de amplitude para colores. Então, se eu tenho uma amplitude de 100%, por exemplo, eu vou ter um color rojo. Se eu, assim, poderia ser outro também, depende do palette de colores que temos, mas basicamente é isso, está bem? Então, acá eu tenho o barrido de setorial scan que eu falei para vocês. Outro ponto muito importante se chama weld overlay. Quando hacemos a inspeção de soldaduras, é importante conhecer a geometria da soldadura que nós estamos fazendo a inspeção. Por quê? Porque quando hacemos a inspeção com arreglo de fases, é possível desenhar, ter o weld overlay, ou seja, overlay da soldadura na pantalla do equipo para verificar exatamente se as faixas que, não as faixas, mas se as indicações que temos é uma indicação de faixa ou se é uma indicação de geometria. Então, acá, por exemplo, mira, eu tenho o weld overlay acá, que é o desenho da soldadura, e acá eu posso mirar que acá eu tenho uma indicação. É uma faixa ou é uma indicação de geometria? Claro que é geometria. É a geometria da raiz da soldadura, está bem? Quando eu ligo acá, agora sim, eu tenho uma falta de fusão. Se eu vou adelante, novamente a geometria e como nós temos o ensaio convencional, acá eu tenho uma faixa na raiz. Por quê? Porque há um câmbio em eco, na posição do eco, de geometria para frente. Eu estou com a palpadora acá, então acá eu tenho uma grieta na raiz, alguma coisa, uma falta de penetração, mas vamos ver adelante. Por isso é tão importante conhecer o weld overlay, ou seja, qual a geometria da soldadura que eu estou fazendo a inspeção. Os tipos de visualizações que eu falei, a visualização de setorial scan que temos acá, é como essa. A visualização de C-scan é uma vista superior, como esta que eu estou mostrando acá para vocês, ou seja, se eu estou mirando por cima da probeta que eu estou inspecionando, e a visualização de B-scan é uma vista de frente da probeta, sabe? Não tem que se, mira, a vezes se fala, não, isso é um D-scan, ou é um B-scan, não é problema, tem que saber exatamente o que está mirando. Não importa o nome, mas tem que compreender que está mirando, está bem? Uma outra coisa importante, há equipos no mercado que trabalham com uma visualização de C-scan não corrigida, ou seja, não é uma vista superior da probeta, mas uma vista de los as que está mirando na soldadura. Nós trabalhamos com a vista corrigida em equipo. Há vários equipos que têm que trabalhar com software para mirar a vista de C-scan corrigida. Nós temos essa vantagem. Outra coisa importante, mirem na pantalla. Sempre que trabalha com arreglo de bases, vai ter uma pantalla como essa. Que é isso? Eu tenho a soldadura, por exemplo, uma soldadura de tope. Eu tenho a soldadura, um momento, por favor. Eu tenho a soldadura hasta acá solamente, ¿está bien? Eso es la espesor. Ahora, para facilitar la visualización en la pantalla, ¿qué yo hago? Yo hago un rebate, o sea,
yo rebato o overlay de la soldadura para abaixo, depois novamente, e assim, se eu tenho uma faixa, por exemplo, nesta região, como eu tenho acá, como eu vou mirar a faixa? Ao invés de mirar assim a faixa, eu vou mirar acá, está bem? Então, eu vou mirar na pantalla do equipo a faixa nesta posição e não nesta posição. Claro que se eu tenho uma faixa numa região como esta, por exemplo, eu poderia mirar a faixa nesta região com um haz de 45 graus e também mirar nesta região acá abaixo. Então, às vezes eu posso mirar a faixa 2 vezes na pantalla. É importante compreender isso. Por quê? Porque essa faixa eu estaria mirando ela acá, pero acá também. Como é isso? É assim. Acá, acá e acá, por exemplo. Poderia ter uma coisa assim. Então, eu poderia... Claro, acá eu não tenho uma geometria muito boa para fazê-lo, pero eu poderia ter uma faixa que eu tenho uma geometria boa, eu poderia mirar com terceiro leg, terceira perna, não sei como hablam na Argentina, meio pulo, terceira perna, como se habla, e também na primeira perna também. Ou seja, com 45 eu posso detectar na primeira perna, e com 45, aliás, na terceira perna, e com 70 na primeira perna. É uma possibilidade. Então, é importante para quem trabalha com arreglo de fases compreender a visualização como esta também. Por quê? Porque, na verdade, o que passa não é essa visualização. O que passa é isso que estão mirando acá. Pero os equipos generalmente não trabalham com uma visualização como essa e trabalham solamente com uma visualização como esta. Está bem? Vamos adelante, mais um momento. E novamente, importante compreender. Acá, então, eu tenho a pantalla de 6K. Em la pantalla de 6K, eu tenho um parâmetro que é muito importante, a resolução. A resolução de R de barrido é determinado por la resolução do encoder. Então, se eu tenho um encoder com uma resolução de 1 milímetro, eu posso evaluar faixas com uma resolução de 1 milímetro. Pero la resolución de la posición en Y, en I, RI, yo determino por la resolución angular, ou seja, se eu hago um varrido a cada 1 grado, 40, 41, 42, eu vou ter uma resolução I. Se eu hago um varrido com uma resolução melhor, eu vou ter uma resolução melhor. Ou seja, se eu tenho uma faixa, por exemplo, nesta região, nesta ou nesta, quem vai determinar a resolução é a resolução angular, está bem? Vamos a ver cómo decanta todo eso y cómo sigue. Vamos adelante. Uma outra coisa importante, a profundidade também. Se eu tenho, por exemplo, uma profundidade de 2 milímetros, 3 milímetros, mais ou menos 1 milímetro, mais ou menos meio milímetro, quem determina a resolução da profundidade e também da altura é a resolução angular. Então, se eu tenho que ter se eu necessito de uma resolução para determinar a profundidade ou a altura da faixa, é importante compreender. Mira, eu necessito de uma resolução angular melhor que a resolução que eu estou trabalhando hoje. Então, vamos a resolução em sentido de barrido, ou seja, a resolução X é determinada pela resolução do scanner, está bem? Então, acá eu tenho os tipos de visualizações que eu mostrei para vocês. A visualização S, a visualização de 6K, que é uma vista superior, e a visualização de A-Scan. Acá eu tenho um B-Scan também na pantalla. Vamos adelante.
Quando trabalhamos com a inspeção de soldadura, é importante compreender também como hacemos as calibrações. Então, a primeira calibração que é muito importante compreender é a calibração de sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensibilidade, por exemplo, se eu estou trabalhando com de 40 hasta 70 graus, ou seja, eu tenho 31 leis focais, está bem? Se eu tenho um agujero transversal a uma profundidade, por exemplo, de 15 milímetros, é necessário que todas as leis focais, quando passarem por el agujero, tenham a mesma amplitude na pantalla, ou seja, 80% de amplitude na pantalla. Então, quando eu hago a calibração de sensibilidade, eu estou cambiando a ganância para cada lei focal para garantizar que todas as leis focais tenham a mesma amplitude, ou seja, todas tenham a mesma sensibilidade. Isso é a calibração de sensibilidade. É um pouquinho diferente da calibração de TCR, porque quando eu hago a TCR, eu não hago solamente com um agujero, mas com vários, ou seja, eu vou ter agujero acá e agujero acá também. Então, é um pouco diferente. Então, generalmente, a recomendação que eu hago para os inspetores, para os procedimentos que eu hago, é a primeira coisa, fazer a calibração de sensibilidade. Depois, fazer a calibração de probe de lei. Lo mesmo, se eu tenho 30 leis focais e eu estou, por exemplo, fazendo a medição de caminho sônico em um bloco como esse que eu tenho acá, com 50 milímetros de caminho sônico. Eu tenho que garantizar que a lei focal de 40 graus, 41, até 70, todas tenham a mesma leitura, ou seja, todas têm que fazer a medição de 50 milímetros. Eu não posso ter a lei focal de 40, por exemplo, fazendo uma medição de 51 e de 70, fazendo uma medição de 53, por exemplo. Eu tenho que garantizar que todas as leis focais tenham a mesma medição. E por isso eu hago a calibração do probe de lei. Por que são diferentes os probes de leis? Porque se eu tenho, por exemplo, um palpador acá, vamos tentar fazer alguma coisa acá para explicar um pouquinho melhor para vocês. Se eu tenho isso, tenho, por exemplo, um palpador mais ou menos assim. Deixa eu ver, tentar desenhar alguma coisa acá. Tenho um palpador acá, por exemplo, está bem? Alguma coisa assim, mais ou menos. Mira, para cada lei focal, eu vou ter uma distância, ou seja, uma longitude diferente dentro do palpador. Então, é importante compreender que para... Eu vou fazer novamente, eu creio que pode ser um pouquinho melhor. Assim, assim. E agora sim, vamos fazer azul. Mira, agora sim está melhor. Eu tenho um caminho sônico para esta lei focal, por exemplo, e eu tenho um caminho sônico diferente para esta lei focal dentro da cunha, dentro da zapata. Então, eu tenho que garantizar que todas as leis focais hagam a medição igual. Então, acá, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa como um raio ou alguma coisa assim, por exemplo, de 100 milímetros, eu teria que garantizar que todas as leis focais estão fazendo a medição de 100 milímetros. Não pode haver uma diferença. E assim se calibra. E quais são as pantalhas que usamos para fazer a calibração de sensibilidade? Usamos trabalhamos com uma pantalha que se chama mapa de amplitude. Ou seja, eu tenho as leis focais e para cada lei focal eu tenho uma amplitude. Eu tenho que garantizar que todas as amplitudes se quedem a 80% da pantalha. Conforme eu hago a movimentação do palpador. O mesmo se passa para a calibração de probe de lei.
Eu tenho uma pantalla que chamamos de mapa de caminho sônico. Então, acá eu vou ter o caminho sônico. Por exemplo, acá eu tenho 50 milímetros, eu tenho que garantizar que todas as locales hagam a medição de 50 milímetros. Claro, eu posso determinar a tolerância, isso é muito importante. La TCR é como a sensibilidade. A diferença é que eu vou trabalhar com vários agujeros, não somente com um, mas generalmente trabalhamos com 2, 3, 4 agujeros para garantizar que não somente todas as locales se quedem 80% da pantalla, mas também que agujeros com profundidade diferente se quedem também 80% da pantalla, está bem? Vamos fazer um break agora para perguntas. Não sei se há perguntas em chat. No, en el chat todavía no hay preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono. Sí, Hola, una claro. pregunta, buenas. Adelante. Buenas, ¿cómo estás? Luis. ¿Cómo le adelante. va, Luis? Bien, bien, gracias, Wagner. Alejandro, la pregunta es, Luis, ¿de dónde es usted? de acá en La Plata estoy en YPF. Ah, está bien. Sí, sí, hace poco nos vimos. Sí, sí, verdad, verdad. Gracias, Luis. Sí, la pregunta es, ¿cómo es el tema o sea, la calibración de velocidad que bien los equipos igual la piden, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre hacerla o no hacerla? Y bueno, ¿por qué? Claro, gracias por la pregunta. Lo que pasa con la calibración de velocidad es que generalmente cuando todos los inspectores de ultrasonido hacen un entrenamiento o se califican para hacer la inspección de ultrasonido, siempre hablan, mira, usted tiene que hacer la calibración de velocidad. No es verdad, ¿está bien? La calibración de velocidad tiene solamente que hacer cuando estiver haciendo inspección en un material y tuviera um bloco de calibração exatamente com as mesmas características mecânicas do material que está sendo a inspeção. Porque se você está fazendo a inspeção em um material, intenta fazer a calibração de velocidade em bloco B1, você não está calibrando o equipo, mas está fazendo a medição da velocidade do bloco B1. E se está trabalhando com ondas transversales, por exemplo, e faz a medição de 3,250, está bem, está correto. Mas se faz a medição de 3,390, significa que tem um bloco B1 que não está bueno. Você não vai trabalhar com 3,390. Sabe que a velocidade correta é 3,250. Então, mira, solamente hace a calibração de velocidade quando tiver um bloco exatamente com as mesmas características mecânicas do material que está haciendo la inspección. ¿Está claro para usted? Sí, o sea que básicamente la escribo, o sea, si pongo en velocidad y pongo 3250 y la grabo, o sea, la personalizo con ese valor. Y sí, listo. Claro. Y listo, Okay. no tiene que hacer más nada. Yo voy a mostrar ahora, porque ahora yo voy a mostrar cómo hacer la inspección. Hablamos solamente sobre la parte teórica, pero sí, vamos para la parte práctica también, que yo voy a mostrar cómo hacerlo. Pero mucho obrigado. ¿Comprendió por qué yo no recomiendo hacer la calibración de la velocidad? Sí, sí, gracias. Seguimos. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Un momentito solamente, Alejandro, yo voy a pegar una agua aquí, que acabó a mía, solamente un momento. Te pido, Luis, en todo caso, si se puede cerrar el micrófono. Ahí está, muchas gracias. Les recordamos a todos que si tienen alguna pregunta para agilizar estas instancias, las pueden escribir en el chat. Así ¿Preguntas? Está adelantando. ¿Más alguna pregunta? No. Alejandro, ¿alguna pregunta? No, por ahora no. Adelante, Wagner. Después vemos si van incorporando preguntas en el chat para la próxima pausa. Está bien, entonces. Mira, un punto muy importante. Siempre que hablamos sobre la inspección trabajando con arreglo de fases, generalmente escucho, no, es muy difícil,
não é muito complicado, não, eu tenho que fazer um treinamento de 2, 3 semanas para me quedar apto, para aprender como trabalhar com arreglo de fases. E é verdade, hasta 1 ano, 2 anos atrás, era assim. Eu sempre falo para todos os inspetores, quando eu hago os webinars, que hoje há soluções muito mais inteligentes que nós teníamos há 3, 4, 5 anos atrás, e comparo o iPhone. Por exemplo, há 5 anos, 5 não, pero quando não havia iPhone, todos os smartphones, como trabalhavam? Trabalhavam com metade da pantalla, solamente com teclado, e a outra metade para mirar a informação. Quando lançaram iPhone, surgiu iPhone, a grande vantagem que, dependendo da aplicação, você poderia trabalhar com a pantalla de uma maneira mais específica, ou seja, uma pantalla customizada para uma aplicação específica. Se quer enviar uma mensagem de texto, por exemplo, não vai usar um aplicativo de envio de correios. Tem um aplicativo específico para mapas, um aplicativo específico para uma outra aplicação, um app para não sei, um app para vários apps hoje. E a pergunta é, por que quando trabalha com equipe de ultrassonido, com equipe de arreglo de fases, tem que trabalhar com a mesma pantalla ou com uma pantalla muito parecida para fazer a inspeção de soldadura, de corrosão, de bridas, de tornillos, todas as inspeções? Os inspetores se quedam loucos, crazy, porque tem que conhecer muitas coisas, como operar uma equipe, é como um painel de aviões, tá bem? E o que passa é que nós vamos fazê-lo de maneira mais sencilla, que os inspetores não têm que conhecer tanto sobre o equipo, mas têm que conhecer somente sobre o ultrassonido. Porque vamos trabalhar com apps, ou seja, com apps, como iPhone. Então, quais são as etapas quando trabalhamos com soldadura mais importantes que nós temos que fazer? Temos que fazer a verificação dos elementos mortos, ou seja, se eu estou trabalhando com um palpador de 16 elementos, por exemplo, eu tenho que garantizar que todos os elementos estão trabalhando, que não há elementos mortos. Pode haver elementos mortos? Sim, depende da norma. No Código ASME, por exemplo, 20%, se eu não estou enganado, dos elementos mortos. E não mais que, não é permitido elementos mortos adjacentes. Depois, eu tenho que fazer a calibração de sensibilidade, velocidade, probe de lei, TCR e a calibração de scanner. Então, eu estou listo para fazer a inspeção. Eu vou mostrar agora como fazer as calibrações. Pero o mais importante, eu vou trabalhar com um app, com uma aplicação específica para soldadura com um grupo. Então, é um app que eu desenvolvi para um cliente. Então, a verificação dos elementos mortos. Eu tenho vários apps, tá bem? Eu tenho apps para... na verdade, o equipo tem apps, por exemplo, para tornillos. Se eu vou fazer uma inspeção de tornillos, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui um tornillo, por exemplo. Como um iPhone, eu vou carregar o app de tornillo, eu tenho solamente as pantalhas para fazer a inspeção de tornillo, explicando pantalla a pantalla como fazer a inspeção de tornillo. E eu não tenho todos os botões, não é tão complicado como quando eu trabalho com os equipos genéricos. Por exemplo, se eu quero fazer a inspeção de soldadura por os dois lados da soldadura, usando um scanner, por exemplo, eu tenho um app específico para fazer a inspeção de soldadura por os dois lados da soldadura. Solamente para mostrar para vocês, isso é um app que nós desenvolvemos para fazer a inspeção de soldadura por os dois lados. Como fazer a configuração do equipo, como fazer todo passo a passo. Eu posso, por exemplo, pôr um vídeo, se me gusta, eu poderia pôr um vídeo acá, como fazer a calibração de todas as etapas, enfim, é muito mais sencillo de fazer, dessa maneira que quando eu vou fazer a inspeção com um equipo genérico. Então, eu vou chamar novamente aqui a inspeção de soldadura. Onde está? Acá. Acá eu tenho a inspeção de soldadura. Então, eu vou definir qual o palpador que eu estou trabalhando, qual é o palpador que eu vou trabalhar. Eu poderia também determinar a melhor distância do palpador até a soldadura e eu vou começar a fazer a inspeção. Eu tenho passo a passo, ou seja,
de como fazer a inspeção. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer a inspeção. Então, vamos começar acá. Então, eu vou chamar o app, ou seja, app que eu vou trabalhar, eu vou definir os parâmetros para fazer a inspeção, ou seja, qual é o palpador, qual o espessor que eu vou trabalhar, o barrido que eu vou fazer, qual a melhor distância do palpador hasta a soldadura para cobrir todo o volume da soldadura. Definir todos os parâmetros, eu vou pressionar um botão acá, seguinte, ou seja, eu vou para a próxima pantalla. São várias pantalhas, é uma app, como quando eu vou, então eu estou agora na pantalla, na primeira pantalla, que é a verificação dos elementos mortos, está bem? Lo que pasa es que en la pantalla de verificación de los elementos muertos está lista. Yo no tengo que hacer nada. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con los equipos tradicionales de arreglo de fase, yo debería ahora crear una ley focal para disparar elemento a elemento, uno a uno, para verificar si hay algún elemento muerto. Acá no, yo no tengo que hacer más nada, solamente sacar el acoplante del palpador e clicar acá, calibrar. Quando eu clicar em calibrar, o equipo solo vai verificar se há algum elemento morto, qual elemento morto, vai me falar quais são os elementos mortos, e se ela mira acá. E se o palpador está bueno ou não para a inspeção. Então, eu cliquei acá, calibrar, o palpador está bueno para a inspeção. Não me toma mais que 30 segundos para fazer a verificação de los elementos mortos. E está listo. Eu vou para o próximo passo. Ou seja, agora eu vou fazer a calibração da sensibilidade. Como é a calibração de sensibilidade? Então, mira, eu vou clicar acá em próximo. E mira, agora eu tenho na pantalla lista para fazer a calibração de sensibilidade. Ou seja, eu tenho uma imagem acá que eu vou usar o agujero de V1 para fazer a calibração de sensibilidade, está bem? Eu vou movimentar o palpador para garantizar que todas as leis focais passem sobre agujero de V1 de 1.5 milímetros. Acá eu tenho o mapa de amplitude que eu falei para vocês. Eu quero que todas as leis focais se quedem a 80% da pantalla. E uma grande vantagem que eu tenho acá é que eu posso trabalhar com hasta 800% de amplitude. Ou seja, eu posso pôr a ganância muito grande. Eu posso aumentar o valor da ganância, que não é problema. Se a amplitude do eco estiver fora da pantalla, não há problema. Então, eu vou fazê-lo. Então, vamos começar a fazê-lo. Eu vou pôr acá, em agujero de B1. Mira, acá, solamente para... Eu estou fazendo, e acá é a pantalla do equipo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar todas as leis focais por agujero de B1. Solamente isso. O equipo vai registrar todas as leis focais. Então, mira, eu empecé, mira acá. Eu estou com a amplitude arriba da pantalla. Acá eu estou com a amplitude a 200, 300% da pantalla. Acá mira o agujero se cambiando a posição, está bem? Qual a profundidade do agujero? Está mais ou menos a 12 milímetros, mais ou menos. Na verdade, 15 milímetros. Está bem? Passei a primeira vez. Eu vou pressionar, calibrar. Listo. Equipo vai corrigir a ganância das leis focais. Eu vou passar mais uma vez. Mira. Agora eu tenho todas as leis focais a 80% da pantalla. Eu vou pressionar calibrar, listo. A calibração de sensibilidade está lista. Não me toma mais que 1 minuto e 30, mais ou menos, para fazer a calibração de sensibilidade. Por quê? Porque eu não tenho que conhecer todos os comandos do equipo. É uma solução. Então, eu tenho na pantalla solamente os botões que necessito.
Então, por exemplo, eu poderia cambiar a profundidade do agujero pressionando acá, está bem? Poderia cambiar o palpador, pero não necessito de todos os botões, solamente os botões necessários para fazer a calibração de sensibilidade. Qual a próxima? Velocidade. Solamente vou fazer a calibração de velocidade se eu tiver um bloco exatamente com a mesma característica mecânica que eu tenho no material que eu estou fazendo a inspeção. Então, eu vou fazer agora a calibração de probe de lei. Eu tenho, por exemplo, eu vou usar o raio de B1, eu tenho que garantizar que todas as leis focais vão medir quanto? 100 milímetros, ou seja, eu vou fazer um movimento em palpador para garantizar que eu tenho todas as leis focais em 100 milímetros. Mais importante, eu tenho na pantalla lista para fazer a calibração de probe de lei. Eu não tenho que descobrir como fazê-la. Está lista, tenho que seguir somente os passos. Então, agora, eu tenho um mapa de amplitude, eu quero que todas as leis focais se quedem a 100 milímetros. Então, eu vou começar a fazer, tá bem? Eu vou cambiar a posição do palpador. Acá, mira acá. Cambiei a posição do palpador. Vou clicar em calibrar. Quando estiver calibrado, eu vou ter uma cor verde acá nessa região. E acá eu vou ter uma reta, porque eu vou ter todas as leis focais fazendo a medição correta. Listo, está calibrado. Eu tenho todas as leis focais fazendo a medição de 100 milímetros. Então está listo. Novamente, 40 segundos para fazer a calibração de probe de lei. O que eu tenho que fazer agora? A calibração de TCR. A calibração de TCR é exatamente da mesma maneira que eu hago a calibração de sensibilidade. Pero agora eu vou trabalhar não somente com um agujero, pero com 2 agujeros. Poderia trabalhar, por exemplo, com 3 ou 4 agujeros também, pero vou trabalhar com 2 agujeros. Então, o primeiro agujero, eu tenho que garantizar que todas as amplitudes se quedem 80% da pantalla. Então, vou começar com o primeiro agujero e vou passar o palpador para que todas as leis focais. Importante, os equipos generalmente você tem que trabalhar com os ecos dentro da pantalla ou o máximo de 200% da pantalla. Como eu posso trabalhar até 800% da pantalla, mira, eu posso poner a ganância muito grande. Então, é muito mais sencillo para fazer a calibração de TCR. O primeiro ponto, listo. Eu vou para o segundo ponto. Está bem? Primeiro ponto, listo. Segundo ponto. Eu vou cambiar o agujero. Eu vou agora para o segundo ponto. Vou fazer o mesmo. Garantizar que todas as leis focais estão passando por el agujero. Pressiono calibrar. O equipo grava o segundo ponto e agora eu vou verificar se está bueno ou não. Se não está bueno. Então, sim, eu tenho o segundo ponto também listo. Vou clicar em calibrar. Mira, a TCR está lista. Então, eu tenho acá uma indicação que é calibrado a probe de lei, sensibilidade e TCR. Vamos para a próxima parte da calibração. Mira, o que é um scanner? Um scanner é um dispositivo para poner os palpadores e também o encoder. O que é um encoder? Encoder é uma rodita, generalmente uma rodilha, que envia para o equipo a informação de posição da posição do palpador. Então, é importante que, se o encoder está falando, mira equipo, eu estou a 100 milímetros da origem que eu defino, o ponto zero, eu tenho que garantizar que são 100 milímetros. Eu não posso, por exemplo, que o encoder hable, mira equipo, eu estou a 120 milímetros e não está a 120 milímetros, está solamente a 100 milímetros. Por isso, nós temos que fazer a calibração do encoder. Como hacemos? Eu tenho que informar para o equipo qual a distância que eu vou usar para fazer a calibração. Acá, por exemplo, eu vou trabalhar com 200 milímetros. Eu poderia trabalhar com encoder XI, por exemplo, XI, na verdade. Ou seja, com 2 encoders, 2
direções, pero em soldadura generalmente se trabalha solamente com um. Então, eu tenho acá 200 milímetros, a distância, a longitude que eu vou percorrer. Como eu hago a calibração do encoder? Eu pressiono calibrar e vou cambiar a posição do encoder. Então, pressionei calibrar, eu vou estar acá e eu tenho quanto a medir? 210. Eu vou pressionar calibrar, eu vou ter 200 novamente. Ou seja, eu informei que, mira, agora sim. E para garantizar que está calibrado, eu vou regressar à origem. E eu tenho que ter 0 ou um valor dentro da tolerância que eu falei, que é de 2 milímetros. Mira, está lista a calibração do encoder. 30 segundos também para fazer a calibração do encoder. Então, agora vamos para a parte... ¿Alguna pregunta hasta ahora antes de hacer la inspección de la soldadura? ¿Más alguna pregunta? Sí, ¿me escucha Wagner? Sí, muy bien. Pregunta Franco si hay manera de manejar las variables, ya veo cuáles son, en la calibración de elementos muertos, de proximidad de los mismos, cantidad de elementos por ley focal, etcétera. Si hay manera de saberlo. Sí, claro. Usted, na verdad, usted define porque es una app, ¿está bien? Acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con app, o sea, una app que el cliente habló, mira, solamente yo siempre voy a trabajar con el código ASME, entonces no necesito cambiar. Había un otro cliente para corrosión, por ejemplo, que habló, mira, Wagner, me gustaría de trabajar con una app donde yo puedo cambiar la especificación de los elementos muertos. Entonces, acá yo tengo una app donde yo puedo cambiar Yo creé una app, na verdad. Entonces, yo puedo hablar, mira, el palpador está bueno si yo tengo un máximo de 20% de los elementos muertos. Yo podría, por ejemplo, pasar para 18, 19. Y lo máximo de 2 elementos muertos adyacentes también. Então, acá eu poderia passar para 1 ou para 0, ou seja, se eu tenho elemento 1 e 2 mortos, está rechazado, está bem? E assim eu posso cambiar a especificação dos elementos mortos. E também esse cliente ele gostaria de mirar exatamente quais são os elementos mortos. Então, eu criei na pantalla, onde eu tenho também quais são os elementos mortos. Eso es una solución completa. Na verdad, usted va a trabajar con los apps, pero nosotros también, cuando usted tiene la solución, usted recibe un entrenamiento de cómo desarrollar los apps. Que para desarrollar un app como ese no me toma más que 1 hora. Y para el inspector es muy más simple de trabajar. No sé si está claro. Wagner, Franco Paganini habla. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Mi pregunta apuntaba un poco más si hay algún tipo de documento donde analiza, esta sería la configuración que yo puedo elegir de la cantidad de elementos muertos y el porcentaje y demás. Pero mi pregunta apuntaba si ustedes tienen algún estudio un poco más, digamos, de laboratorio, donde muestran la influencia, por ejemplo, donde yo tengo una ley focal de una cantidad de elementos, por decir un número, 16, ¿sí? Entonces digo, tengo un elemento muerto, tengo 2 elementos muertos adyacentes, tengo 2 elementos muertos que están separados por 1, por 2, por 3, tengo 3, o sea, diferentes configuraciones que hacen que te muestran un poco cuál es la caída de respuesta del sensor y cuándo, en función, por eso decía, las 3 variables, cantidad de elementos de la ley focal, cantidad de elementos muertos y adyacencia de los mismos, de tal manera que uno tenga un criterio de decir, después obviamente prácticamente uno lo resuelve, pero quería saber si ustedes tienen algún tipo de estudio hecho. Sí, na verdad lo que pasa es que quien define los elementos muertos no somos nosotros, pero hay un estudio de una norma EN. Si quieres envía un correo para Alejandro, yo intento localizar la norma EN que habla exatamente sobre isso, qual a quantidade, a máxima quantidade de elementos mortos, qual a influência dos elementos mortos, e exatamente isso que você está falando. Há vários estudos, na verdade, mas eu tenho particularmente uma norma EN que habla especificamente sobre isso.
Pero hay en código ASME, por ejemplo, una especificación del máximo de elementos muertos que puede trabajar también. Ok, sí. A veces la cantidad puede variar si son adyacentes o no, y el resultado puede ser afectado menos o no más. afectado directamente, dependiendo, por eso digo. Ok, Sí. si me puede pasar esa información, se lo agradezco, Wagner, gracias. Claro que sí. Envía para Alejandro un correo y yo contesto. Ok, perfecto. Ok. Ahí Luis de la Rosa también tiene una pregunta. Adelante. Adelante, Luis. Bueno, otra vez, una pregunta. O sea, Uno, dos. una, van dos. Eh, la pregunta es, o en realidad es que no entiendo bien cuando hablas de lo que hace este equipo con respecto a que tienes 800%, por ejemplo, de altura de pantalla y puedes hacerlo o sea, una curva DAC, pero TSG, pero normalmente, o sea, lo que uno entiende o lo que uno sabe es que hay que llevarlo siempre 80 porque cuando te pasas del umbral que le pones, ya no te deja hacer la TSG o te muestra algún error el equipo. O sea, ahí es donde no entiendo qué es lo que quieres decir con que este equipo sí puedes ponerle toda la ganancia que quieras y te va a suponer que tiene 80 o algo así. Eso es lo que no entiendo. Claro. Mira, por ejemplo, si usted tiene una pantalla como esa, lo que pasa con la mayoría de los equipos es que si tiene un eco como ese, por ejemplo, acá tenemos 100% de la pantalla, ¿está bien? Sí. Si tuviera un eco como ese, a 150% de la pantalla, hay equipos que graban 150%, a algunos 200% de la pantalla. Pero, por ejemplo, si usted trabaja con un equipo que graba solamente 100% de la pantalla, si usted tuviera una información a 150% de la pantalla, el equipo va a enviar una información de error para usted cuando intentar hacer la TCG o va a grabar solamente 100% de la pantalla. Lo que pasa con o Mentor é que usted no, cuando va a hacer la TCG, por ejemplo, si hay un eco acá, el equipo va a grabar exatamente qual a amplitude del eco. Por ejemplo, se el eco está com uma amplitude como esta, imagina que está a 800% de la pantalla. El equipo va a grabar 800%. Me compreende ou não? Sí. Se hay un eco acá, por ejemplo, el equipo va a grabar 400%. Pero lo que pasa es que cuando usted presionar el botón, que hay un botón acá en el equipo, que se llama calibrar, el equipo va a hablar, mira, yo tengo 800% de la pantalla, yo tengo que reducir la ganancia para poner a cuánto? A 80% de la pantalla. Então, porque grabou a informação de 800%, vai atuar em um atenuador da verdade digital para cambiar a amplitude e cambiando a ganância vai pôr esse eco a quanto? 80. 80% da pantalla. Acá, por exemplo, eu tenho um eco a 400% da pantalla. Se eu reduzir a ganância em 6 dB, eu vou ter um eco a 200%. Mais 6 a 100%. Eu vou que, então, 6 mais 6, 12. Eu vou ter que reduzir talvez 14 dB para ter um eco a quanto? 800%, a 80% da pantalla. Pero se eu não gravar esta informação, não é possível reduzir a ganância para ter uma amplitude de 80% da pantalla. ¿Está claro para você? Sí, ahora sí entendí. E Sí, ahí ya sé pior por dónde va la cosa. pior que isso. Se você trabalha com um equipo que não grava uma amplitude muito alta, muito grande como esta, se você está fazendo uma inspeção, por exemplo, e durante a inspeção há uma faixa que genera um eco a 800% da pantalla e o equipo não grava. Grava solamente hasta, por exemplo, 200% da pantalla. Se você gravar solamente hasta 200% da pantalla, o que passa quando vai fazer a avaliação da faixa, tem que aplicar uma técnica de avaliação, por exemplo, uma técnica de caída de 6 dB ou uma técnica de máxima amplitude.
Si tienen que aplicar la técnica de caída o de queda de 6 dB, no hay cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque había un eco a 800% o 600% de la pantalla. Si usted reducir 6 dB, va a tener un eco a 400% de la pantalla. Pero si no grabó 800% después de la inspección, no es posible evaluar algunas fachas. Então, por isso é muito importante ter um equipo que é capaz de trabalhar com a máxima amplitude possível. ¿Está bem? ¿Más alguna pergunta? Gracias. No, pero ¿está claro a usted, Luis? Sí, sí, quedó claro, ahora sí entendí. Claro. Gracias. ¿Más alguno, Alejandro? No. Hola, Alejandro. Sí, perdón, acá estoy. Carlos pregunta si se puede tener una curva DAC de referencia en la pantalla ASCAN. No sé si hay una confusión o si hay, Carlos quiere hacer una referencia a esto. ¿Está Carlos ahí en...? Sí, está bien. Na verdade, não. Há equipos que até trabalham com alguma curva, mas não faz muito sentido trabalhar com DAC na pantalla de iScan quando trabalha com arreglo de fases, porque tem que, por exemplo, iria ter necessidade de várias DACs. Se trabalha, por exemplo, com 30 ACES, vai necessitar de 30 DACs. Por isso que trabalhamos com TCR. Também não é possível ter na pantalla de iScan uma curva DAC, solamente una TCG en la pantalla de SSCAN. Ok. Adelante, Wagner. Por ahora no hay más preguntas. ¿Está bien? Entonces, calibramos el equipo, hicimos todas las calibraciones del equipo. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a hacer la inspección. Un momento. Acá, la inspección. E, novamente, eu tenho na pantalla solamente a informação necessária para fazer a inspeção de soldadura. Por isso, se queda muito mais sencillo fazê-lo. Então, eu comecei a fazer a inspeção. Eu generalmente recomendo aos inspectores, a vezes nós fazemos treinamento, tentar verificar se há alguma indicação de geometria. Acá, por exemplo, há uma indicação de geometria. Mira acá. Que é o reforço da raiz da soldadura, está bem? Então, eu estou fazendo a inspeção. Acá eu tenho uma falta de fusão nessa região. Por que é possível substituir, reemplaçar, na verdade, o ensaio de radios X por ultrassonido com arreglo de fases? Porque tem um registro. Então, se queres comparar depois se tem uma grieta, por exemplo, a evolução da grieta pode ser como com radios X, está bem? Então, está listo. Eu hice toda a inspeção. Eu tenho solamente que gravar agora, salvar os dados. Eu posso evaluar em equipo ou, se me gusta, eu posso evaluar na computadora também. Acá eu vou salvar os dados, transferir para um USB. Acá está salvo. E eu vou evaluar agora, está bem? Então, quando eu vou evaluar, eu posso evaluar de várias maneiras. Eu vou evaluar de uma maneira mais simples, mais sencilla. Então, mira, acá quando eu cambio a posição desse cursor, é como se eu estivesse, eu vou pôr a pantalla completa, é como se eu estivesse cambiando a posição do palpador. Então, mira acá. Nesta pantalla, é importante mirar essa pantalla, está bem? Eu tenho um eco nessa região. Acá. Está bem? É um eco. Que eco é esse? É um eco de geometria. Por que eu sei que é um eco de geometria? Porque é uma solda de tope. Eu tenho isso. Uma solda de tope, generalmente assim. Eu tenho alguma coisa assim aqui abaixo, está bem? Um momento. Então, essa é a solda de tope. Quando eu estou com o palpador nesta região,
Mira, se eu estiver com o palpador acá, por exemplo, eu vou ter ecos assim, assim, está bem? Pero eu vou ter um eco acá, nessa região, que está depois do centro da soldadura. Acá eu tenho o centro da soldadura. É um eco de reforço da raiz. Exatamente que eu estou mirando acá, está bem? Então, isso é uma faixa? Não, não é uma faixa. Claro que não. É um eco de geometria da raiz. Então, eu vou cambiar a posição do palpador e eu vou ter sempre esse eco nesta região. Mira, eu tenho um eco acá. Pero quando eu vengo para esta região, mira acá. Acá eu tenho um eco nesta região. Vários ecos nessa região. Então, eu sei que eu tenho uma falta de fusão nessa região, porque está na região do bisel. Então, é muito mais sencillo para trabalhar com isso, porque eu tenho um app, ou seja, um app que torna a inspeção muito mais sencilla. Então, agora eu posso, por exemplo, evaluar a indicação. Eu posso fazer como? Há várias maneiras de fazê-lo, está bem? Uma maneira seria eu fazê-lo com dois cursores na pantalla. Então, eu poderia, por exemplo, pôr dois cursores na pantalla, acá. Dois cursores, agora sim, eu tenho um cursor acá, eu poderia pôr um cursor acá, fazer a técnica de caída de 6 dB, por exemplo. Então, acá eu tenho, por exemplo, x1 menos x2, 12 milímetros mais ou menos. Eu poderia ser também como? Eu poderia abrir um box nessa região. Como fazê-lo assim? Ou seja, eu vou pôr um box, uma caja, solamente na região da faixa. Assim. Listo. Agora já tenho um zoom acá. Eu posso vir acá e abrir um outro box nessa região acá também. Claro, acá eu não estou mirando a amplitude, mas eu tenho 13 milímetros. Eu deveria, na verdade, aplicar a técnica da caída de 6 dB, ou seja, mirar a amplitude máxima acá, ou a técnica da caída na extremidade também, até o ponto. Pero mira, eu tenho várias maneiras para evaluar. Eu posso aplicar a técnica da caída de 6 dB e verificar exatamente qual a longitude que eu tenho da faixa, está bem? Eu posso fazer de uma maneira ou de outra, ou com um cursor, ou com dois cursores, ou com uma caja, como eu disse acá. E mais, eu posso vir acá e verificar qual a altura que eu tenho. Então, eu poderia, por exemplo, aplicar a técnica da máxima amplitude, acá, pôr um cursor na região acá, onde eu tenho um outro cursor nesta região acá, está bem? Com dois cursores. E assim, eu posso verificar exatamente qual a altura que eu tenho. Então, acá eu tenho Z1 menos Z2, 3,87 milímetros. Claro, eu não estou aplicando exatamente a técnica de máxima amplitude, mas solamente para mostrar para vocês como é possível fazê-lo de maneira muito sencilla. E assim eu posso evaluar todas as indicações. Acá, por exemplo, eu tenho... Mira, agora que interessante. Para os inspetores de ultrassonido, eu tenho um eco de reforço, está bem? Pero quando eu cambio a posição do palpador, eu tenho uma caída do eco de reforço e tenho um outro eco à frente. Ou seja, eu tenho uma faixa e na raiz da soldadura. Mira cá. O movimento, a ecodinâmica que eu tenho. Isso. E agora isso, está bem? Da mesma maneira, eu poderia pôr um box acá. Eu poderia trabalhar com dois cursores. Um cursor acá. Outro cursor acá nessa região. Eu poderia aplicar a técnica da caída de 6 dB acá, para verificar melhor um pouquinho. Eu tenho acá x1 menos x2 também, 12 milímetros mais ou menos. Poderia vir acá, abrir um box também nessa região, para verificar.
claro, não estou aplicando a mesma técnica. Acá eu estou medindo 13, acá estava medindo 12 e pouco. E assim eu posso avaliar exatamente a amplitude, a longitud da faixa. Também, se me gusta, eu posso vir acá, como acá eu tenho uma faixa que está ligada, conectada, na verdade, ao diâmetro interno, eu poderia fazer a medição solamente verificando melhor aonde está essa região acá, ¿está bem? E assim eu posso avaliar todas as faixas da soldadura. Na verdade, quando você trabalha com essa solução, nós entregamos um treinamento completo de como fazer todas as medições, como trabalhar com os apps, e fazer todo. Alguma pergunta? Agora eu vou passar um pouquinho para a parte de corrosão. Alguma pergunta sobre soldadura hasta ahora? No. En el chat no hay ninguna pregunta. ¿Alguien gostaria de hacer alguna pregunta? Por favor, adelante. Solamente tiene que sacar de mute. También vamos a hablar sobre corrosión. Wagner, si quieres volver a solamente nombrar qué tipo de falla es la última que mostraste en la soldadura, era la de la ¿Cómo? raíz. Pregunta Jorge, o José, perdón, ¿qué tipo de falla es la que estabas mostrando? Y si hay distintos ejemplos de distintos tipos de fallas de soldadura. Sí, claro. ¿Cómo se llama la José pregunta y Matías también. José? Matías. Matías, ¿podría abrir su micrófono, por favor? Matías o José, ¿podría hablar? ¿Me escucha o no? Hola, ¿qué tal? Te habla José Hola, González. José. ¿Está bien? ¿Cómo te va? Sobre el tipo de facha, ¿está bien? ¿Está Sí. mirando la pantalla? Estoy viendo la pantalla, sí. Acá, ¿qué piensa usted que es eso? Es una indicación de geometría. O sea, Eso es no geometría. sí, no es una Sí. facha, ¿está bien? Porque yo sé que Sí. no es una facha, porque está en otro lado y también, no solamente porque está en otro lado, pero porque yo conozco la geometría y yo sé que es una indicación de geometría. Pero en esa región yo tengo una facha que está acá. Claro. ¿Qué tipo de facha usted piensa que es esa? Claro, a mí más me tira como si fuera algún tipo de fisura, pero me No, quedo con la duda. es una falta de fusión en Sí, bisel. esa sí es una falta de fusión. Sí, Estaba exactamente. con la otra que está más adelante, la última. No, no, está bien. Porque yo tengo el weld overlay en la pantalla muy simples, porque una falta de fusión no es exactamente en la línea del bisel, porque los soldadores no saben, no hacen exactamente una recta, y Claro, sí. hay una región de fusión, la verdad, no es solamente una línea. Entonces yo sé que es una falta de fusión acá, ¿está bien? Ujú. Mira, ahora yo tengo más una facha en esta región también. Então, eu tenho acá uma grieta nesta região. Eu tenho uma falta de fusão e também uma facha na raiz. Percebe? A ecodinâmica da facha. Sí, 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 sí. Então, acá eu tenho duas fachas. Uma falta de fusão e uma grieta, alguma coisa na raiz também da soldadura. Está bien. Está bem? Sí, Agora, acá eu não tenho nada mais. Está bem? Eu estou cambiando a posição do palpador. E agora, mira, a ecodinâmica. Eu tenho uma grieta em la raiz, talvez uma falta de penetração, alguma coisa assim, pero garantizado que é uma facha em la raiz de la en la soldadura. raíz. Sí, sí, sí. Sí, esta es su pregunta. Esa, exactamente. Está bien, muchas gracias por la pregunta, ¿está bien? Y la última es, ¿cuáles son las fallas más comunes en la soldadura y cuáles son los motivos que la ocasionan?
As faixas mais comuns? Sí. Sim, na verdade depende do processo de soldadura, há vários, há MIG, MAG, arco submerso, há vários tipos de processo de soldadura, então para cada processo há um tipo de faixa mais comum. Não depende somente da soldadura, mas do processo de soldagem, de soldadura. Então, há processos que há inclusão de tungstênio, por exemplo, há outros que há falta de penetração, dependendo da soldadura. Há vários tipos, Alejandro, não há somente um tipo de faixa. Se estudar os processos de soldadura, os processos de fabricação, vai verificar que para cada tipo de processo há um tipo de faixa. Está bem? Está bien. Adelante. Adelante, empecemos con corrosión entonces. Está bem, vamos para a corrosão. Mira, quando trabalhamos com corrosão, nós vamos trabalhar com barrido linear. Agora não vamos mais trabalhar com barrido setorial. Ou seja, eu vou fazer isso que vocês estão mirando acá, está bem? Eu não vou fazer um barrido setorial, mas um barrido linear. Como nós vamos trabalhar com corrosão? Assim, eu vou ter um palpador que eu vou movimentar na probeta. Sempre que eu movimentar o palpador por la probeta, eu vou ter uma coisa como essa. Está bem? Eu movimento o palpador, acá eu tenho a pantalla de 6K. Toda vez que eu fizer o movimento, para cada milímetro, eu vou ter 30 leis focais. Por quê? Para cada milímetro, o palpador vai cambiar a posição de los cristales, não a posição de los cristales, mas a posição do cristal virtual, conforme eu expliquei na apresentação de soldadura. Então, para cada vez que eu fizer o barrido, eu vou ter 30 leis focais por milímetro. Então, se eu tenho, por exemplo, 200 milímetros, 30 leis focais por milímetro, eu vou ter 6.000 leis focais, ou seja, eu vou ter 6.000 pantalhas de iScan. É importante compreender. Novamente, mira nesta pantalla. Esta pantalla que você está mirando acá é palpador. O palpador está acá, na probeta. Para cada milímetro, eu tenho... Um momento, por favor. Para cada milímetro, eu tenho isso. Tá bem? Cada milímetro, eu tenho isso. Assim. Agora, um momento. Estou com um problema. Assim. Ou seja, acá eu tenho a pantalla de B-Scan, C-Scan e A-Scan. Todo milímetro, eu vou ter uma pantalla de B-Scan. Para cada lei focal, eu vou cambiar acá e vou mirar uma pantalla de A-Scan. Assim se faz a inspeção de corrosão. Nós vamos... É importante compreender que a pantalla de C-Scan é generada somente por a informação que eu tenho dentro das comportas. Então, acá eu vou trabalhar com duas pantalhas de C-Scan, uma para a comporta A, outra para a comporta B. Na comporta A, eu vou verificar somente a informação que eu tenho na região de faixa. Na comporta B, eu vou verificar somente a informação de eco de fundo. Por quê? Eu vou fazer assim, está bem? Por que eu vou trabalhar dessa maneira? Porque eu posso ter faixas como pitch, por exemplo, onde não há uma área de reflexão. Então, eu posso ter faixas ou regiões onde, por exemplo, acá eu tenho uma pequena região de reflexão, mas eu poderia ter isso. Ou seja, não ter reflexão. Então, é importante, eu não tenho um eco de faixa, mas eu tenho uma queda, uma caída do eco de fundo. Então, quando eu trabalhar com duas pantalhas de C-Scan, que vocês vão mirar adelante, eu aumento a probabilidade de detecção. Por isso, me gusta trabalhar com duas pantalhas de C-Scan, conforme estamos trabalhando acá. Então, para hacer corrosão, basicamente,
vamos fazer assim, está bem? É importante saber como calcular a sobreposição. Conforme eu falei, é um treinamento mais completo sobre corrosão, pero basicamente hacemos assim. Acá, por exemplo, para vocês compreenderem melhor, eu tenho um palpador com 32 elementos, eu vou trabalhar 3 a 3, ou seja, eu tenho 3 elementos disparados por vez. Para calcular o número de leis focales, eu tenho que fazer 32 menos 3 mais 1, ou seja, 32 menos 3, 29, mais 1, 30. Multiplicar por el pitch do palpador, ou seja, eu tenho uma área de cobertura do palpador de 45 milímetros. Eu tenho acá, por exemplo, 105 milímetros de barrido. Como eu posso fazer? Eu posso fazer um barrido de 30 milímetros, mais um barrido de 30 milímetros, e mais um barrido de 45 milímetros. Pero eu tenho que informar para o equipo que eu vou fazer dessa maneira. Para o equipo poner exatamente na pantalla a sobreposição adequada. ¿Está bem? Vamos adelante. Então, como hacemos a inspeção de corrosão? Primeiro, a verificação dos elementos mortos, sensibilidade, probe de lei, calibração de scanner e a inspeção. Então, vamos começar a fazer a verificação dos elementos mortos. Como hacemos? Eu vou começar. Um momento. Acá eu estou mostrando os apps, conforme eu falei para vocês. Há vários apps. Há apps, por exemplo, que nós temos vídeos para fazer inspeção de R's. Há apps para fazer inspeção de bridas, como esse, por exemplo. E para desenvolver os apps é muito sencillo. Nós fazemos um treinamento completo que é possível. Para ter uma ideia, nós preparamos inspetores para fazer inspeção, por exemplo, de bridas, tornillos, soldadura, corrosão, em um dia. E a maioria dos equipos necessita por lo menos 2 semanas de treinamento. Por quê? Porque nós trabalhamos com os apps como o iPhone. Então, acá vamos começar a fazer a verificação dos elementos mortos. É um pouquinho diferente, por quê? Acá é um app que nós criamos para uma empresa. É diferente porque eu trabalho com um barrido linear, então eu necessito de um bloco de calibração para fazer a verificação dos elementos mortos. Então, mira, o equipo me habla, tem que poner o palpador em um bloco de 25 milímetros e pressionar o botão de calibrar. Isso que eu estou fazendo. Então, sobre um bloco de 25 milímetros, pressionei o botão de calibrar, o equipo falou, mira, o palpador está bueno para a inspeção, pero há um elemento muerto. Qual? 26. Se eu mirar acá, é possível verificar que eu não tenho sinal em elemento 26, tampouco acá. Então, se eu estou trabalhando com um palpador como esse, o equipo me habla, eu tenho 3% dos elementos mortos, com 0% de elementos mortos adjacentes. Porque eu falei que eu poderia ter hasta 20% dos elementos mortos. Mira, o equipo falou, está bueno para a inspeção. Adelante. Então, vamos adelante. A calibração da sensibilidade. Agora, eu não tenho que passar o palpador por um agujero. Eu posso solamente poner sobre um bloco e fazer a calibração de sensibilidade. Então, eu tenho um mapa de sensibilidade, na verdade, um mapa de amplitude acá. Quando eu pressionar o botão de calibrar, eu quero que todas as leis focales se quedem a 80% da pantalla. Tá bem? Então, eu vou fazê-lo. Listo. Sensibilidade completa. Ou seja, todas as leis focales estão a 80% da pantalla. A próxima calibração é a calibração de probe de lei. Eu tenho um bloco B1 de 25 milímetros, eu tenho que garantizar que todas as leis focales se querem a 25 milímetros, ou seja, eu tenho que ter uma reta acá a 25 milímetros. Eu tenho que fazer o quê? Solamente que pressionar o botão de calibrar e eu vou ter um sinal verde acá e todas as leis focais vão ser a medição de 25 milímetros. Listo. Mira acá. Uma reta, 25, todas as leis focais a 25 e listo. Está calibrado o probe de lei. Vamos para a calibração do scanner. Eu já mostrei como fazer a calibração do scanner. Da mesma maneira, vamos fazê-lo acá. Eu falei que
200 milímetros na área de barrido. Pressiono calibrar acá, porque eu estou medindo 208. Quando eu pressionar calibrar, eu vou ter 200 milímetros acá. Porque eu informei, mira, são 200 milímetros e não 208 milímetros. Então, quando eu pressionei calibrar 200, regresso para a posição de origem, tá bem? E agora eu tenho um valor que tem que se quedar dentro da tolerância que eu especifiquei, que eu falei para o equipo, que eu falei que eram de 2 milímetros, na verdade. Então, se eu tenho ponto 1, listo, eu vou pressionar calibrar novamente e eu vou ter a informação que eu tenho o encoder calibrado, listo para hacer la inspeção. O próximo passo é a inspeção. Então, agora, mira, eu vou fazer a inspeção. Como eu vou fazer a inspeção? Eu tenho que marcar a probeta com as longitudes que eu vou usar para fazer a inspeção. Eu falei, eu vou ter 30, 30 e 45 milímetros. Por que 45? Porque eu tenho um palpador de 32 elementos, eu estou trabalhando 3 a 3, então se eu fizer a conta, eu vou ter 45 de área de cobertura. Pero lo mais importante que vocês têm que compreender isso. Eu estou trabalhando com um app, ou seja, um app, como um iPhone. A pantalla é diferente da pantalla de soldadura, ou seja, eu tenho solamente os botões que eu necessito acá. Então, quais são os botões? Qual a longitude que eu vou fazer a inspeção? 200 milímetros. Qual é o índice, ou seja, o ancho da inspeção? 105 milímetros. Então, eu vou deslocar quanto o palpador? 30 milímetros. E isso é uma sobreposição de 33%. Solamente os parâmetros que eu necessito para fazer a inspeção, está claro? Eu não tenho que ser um experto em equipe, fazer um treinamento de 2 semanas. Isso é a vantagem da tecnologia moderna que nós temos que trabalhar. Então, eu vou começar. Eu vou cambiar a posição do palpador, ou seja, eu vou movimentar o palpador, está bem? Na primeira parte, listo. Eu vou cambiar a posição do palpador, pero eu vou avisar a equipe, mira, eu cambiei a posição do palpador, porque eu não estou trabalhando com um encoder XZ, é solamente um encoder X. Então, cambiei a posição do palpador novamente. E mais uma vez. Mira como eu tenho a sobreposição exatamente de maneira correta. E listo. A inspeção está lista. É uma inspeção de corrosão. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que gravar os dados. Eu posso evaluar em equipo ou eu posso vir para o software, cargar os dados que eu gravei. São esses dados, está bem? E agora eu posso evaluar acá. Creio que são esses, solamente um momento. E agora eu posso evaluar acá. Então, por exemplo, eu tenho uma faixa acá, eu posso pôr um box acá. 2 cliques e eu posso evaluar acá. Qual a longitude que eu tenho? Eu poderia, claro, aplicar a técnica da caída de 6 dB acá, mas eu vou fazer direto. 32 milímetros. Quais são os parâmetros mais importantes quando evaluamos uma corrosão? Primeiro, a espessor mínima, depois, a longitude. Então, se eu tenho acá a longitude de 32 e a espessor mínima de 6,97 milímetros, está bem? Eu poderia evaluar uma outra faixa, por exemplo, como essa faixa que eu tenho nessa região acá. Poner um box nessa região. E, novamente, vir acá e poner um outro box nessa região. Eu tenho a espessor mínima de 6,69. Aonde está a espessor mínima? Nesta região. Eu tenho o cursor exatamente na posição. Eu poderia agora aplicar a técnica da caída de 6 dB acá para poner um box e saber exatamente qual a máxima área que está com perda de espessor. E assim poderia ser nesta região também. É muito sencillo de fazer a avaliação de
de corrosión. Pero lo más importante, tengo solamente los parámetros, los botones que yo necesito para hacer. Preguntas, ¿alguna pregunta hasta ahora? Adelante si hay alguna pregunta. Habilitando su micrófono. Escrita no hay ninguna por ahora. Por favor, alguna pregunta pueden hacerla. Se não há perguntas, vamos para o próximo. Como fazer a inspeção de tornillos? Novamente, por que eu trabalho com os apps? Eu vou chamar um app específico para fazer a inspeção de tornillos, ¿está bem? Pero para a apresentação, eu criei um mais sencillo para nós fazermos a inspeção mais rápida. Então, eu tenho aqui um app para fazer a inspeção de tornillos. Eu tenho solamente as pantalhas necessárias para fazer a inspeção de tornillo. Então, mira, eu estou procurando grietas e corrosão em tornillos. Eu tenho acá toda a instrução de como fazê-lo, o tipo de grieta, de faixa que eu estou procurando também, como fazer a calibração da sensibilidade. Então, eu vou começar fazendo a calibração da sensibilidade. Eu vou usar um bloco como esse, por exemplo, para fazer a calibração da sensibilidade. Está bem? Depois de fazer a calibração, listo. Sensibilidade, lista, está bem? Agora eu vou fazer a calibração de... só um momento. Vamos ver novamente aqui. Jogo os dois juntos. Então, a calibração de sensibilidade. Mira, eu tenho um palpador acá de 16 elementos, pero é um palpador circular, está bem? Então, eu tenho que pôr os ecos. Mira, a ganância está muito alta e não há problema, porque eu posso gravar até 800% de amplitude. Mira, lista a calibração de sensibilidade. Também, o mesmo eu tenho que fazer para fazer a calibração de probe delay, ou seja, eu tenho que garantizar que todos os ecos estão medindo a mesma o mesmo caminho sônico, ou seja, 60 milímetros. Mira, na pantalla eu tenho somente os botões que eu necessito. Então, acá eu posso cambiar qual o espessor do bloco de calibração. Listo, 60 milímetros. A calibração não me tomou mais que 1 minuto e 20 para fazer a calibração de sensibilidade e também de probe delay. A velocidade não é necessária fazer a calibração, tampouco de encoder, porque não é possível acoplar o encoder. Então, eu vou fazer a inspeção usando... Mira, é importante compreender isso. Eu vou usar uma pantalla de scan temporal. O que é uma pantalla temporal? Eu não vou ter em RX a informação de grados, tampouco a informação de longitude, mas eu vou ter a informação de tempo. Então, eu vou começar a fazer a inspeção. Mira, eu tenho solamente que girar o palpador sobre o tornillo. Estou gravando toda a inspeção em tempo, ou não mais. Mira, eu tenho uma faixa nesta região. É muito sencillo fazer a inspeção de tornillos usando a técnica de arrego de fases. Que tipo de barrido é isso? É um barrido setorial, pero com ondas longitudinais. Eu não estou trabalhando com ondas transversais, tá bem? Pero com ondas longitudinais. Então, eu posso gravar toda a inspeção. Depois que eu hice a inspeção, eu posso vir acá e chamar os dados que eu gravei. Então, eu tenho acá os dados gravados. E por que é muito importante fazer, aunque que eu não tenha a possibilidade de conectar um encoder, eu tenho a inspeção gravada. Então, por exemplo, eu posso movimentar o cursor acá para verificar a posição das faixas, onde é uma faixa nessa região. Então, acá eu estou mirando na faixa, nesta região acá.
Mira, es una grieta porque acá yo tengo toda la geometría y acá una grieta que es muy mayor. Yo podría, por ejemplo, mirar la profundidad de la grieta y hacer varias mediciones acá, ¿está bien? Así se hace la inspección de tornillos, es muy sencilla, no hay mucha cosa. Generalmente queremos saber si hay una grieta, si hay una corrosión en tornillo o no. ¿Preguntas, Alejandro? Escritas no, Wagner. ¿Alguna pregunta? Pueden abrir el micrófono para hacer la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran que se repita o no quedó claro? ¿Qué tipo de traductor es ese? ¿Lo puedes repetir, por favor? El redondo, el MB4S. ¿Puedes mostrar la foto, Wagner? Sí, solamente un momento, por favor, Alejandro. Es ese palpador, también B4S. Nosotros tenemos los palpadores B4S, los B2 también, los MB2, los MB4, pero acá es un palpador B4PA, ou seja, um palpador arreio de fases com 16 elementos, está bem? Com pitch de 1.5 milímetros. Esse é o palpador que nós usamos para hacer a inspeção de tornillos. É esse palpador que está acá. Se quiser, se há mais informações, Alejandro pode passar mais informações para você também. Seguro. Y una pregunta más, si alguien adquiere el equipo, la capacitación puede hacerse en forma virtual y hoy en día tenemos esa opción, sí. Sí, claro. Y la gran ventaja es la posibilidad de usar los apps, de hacer los apps para los clientes. Es una cosa, nosotros tenemos una experiencia fantástica con los apps porque a veces reducimos en más que 30% hasta 40% el tiempo de entrenamiento de un inspector y también de la inspección. Bien, vamos adelante entonces. Y por final, vamos a hablar sobre la inspección de bridas, que también es muy sencilla. Entonces, acá las inspecciones de bridas, ¿está bien? ¿Cómo hacemos la inspección de brida? Da misma manera que hacemos la inspección de tornillos, pero tenemos que cambiar, claro, el espesor y generalmente ponemos acá el eco de fondo, el espesor de la brida que nosotros estamos inspeccionando. Hacemos la inspección por esa región con un palpador B2, B2 o B4, depende de la brida. ¿Qué estamos procurando? Estamos procurando encontrar corrosión. Entonces, mira nessa região. Acá eu tenho o eco de fundo e acá eu tenho uma indicação. Mira, eu tenho uma faixa exatamente nesta região. Eu posso medir a profundidade da faixa, pero como é uma inspeção de serviço, você não tem necessariamente que como eu falo, não evaluar, pero que aprovar ou rechazar a faixa. Tem solamente que fazer um reporte e reportar a engenharia para tomar as providências. Pero es muy, hay un POD, una probabilidad de detección muy alta, muy grande. Mira acá, yo tengo una corrosión en esa región también, y acá yo tengo también una corrosión muy pequeña, pero también es posible detectar la corrosión que yo tengo en esa región. ¿Qué yo tengo que hacer ahora? Lo mismo, porque yo no conecté un encoder al palpador, yo hice un registro de ese scan en tiempo. Entonces yo puedo venir acá ahora y verificar a dónde están las fachas. Entonces yo tengo una facha donde vamos cambiando la posición del palpador. Acá yo tengo una facha que está en esa región. La misma. Acá, ¿por qué yo tengo eso? Es un agujero, el agujero de la brida, que está en medio de la brida. Vamos a ver. Y acá yo tengo más una faixa nesta região.
Claro, yo podría hacer de manera más clara, un poquito mejor, pero acá no hay cómo no detectar las fachas que yo tengo. Entonces es muy sencillo para detectar las fachas en las bridas, ¿está bien? Básicamente es eso que me gustaría de hablar para ustedes. Es importante también, un momentito, importante también una característica hoy que es muy importante cuando hablamos de los equipos de arreglo de fases, que me gusta mucho esta característica. ¿Cuál es la característica? Que a veces nosotros tenemos que hacer inspección en lugares de difícil acceso, donde a veces no hay como controlar el equipo de manera muy sencilla. Entonces, es importante que tenemos la posibilidad de usar todas las herramientas digitales disponibles hoy, toda la conectividad, y no solamente eso, pero una cosa que hoy se habla mucho es sobre colaboración remota. Durante las inspecciones de visual, todas las inspecciones tienen que tener la posibilidad de una colaboración remota, o sea, de poder contar con una otra persona para acompañar la inspección, o si usted no tiene cómo manejar el equipo, usted puede hacerlo de alguna manera. Acá un ejemplo de cómo hacerlo, ¿está bien? Usando, por ejemplo, un iPhone o un iPad, podría usar un otro teléfono, un otro tablet también, pero yo voy a hacer acá solamente para mostrar una inspección de corrosión usando un palpador con una columna de agua, o sea, es un acoplamento seco y yo puedo inspeccionar controlando todo el equipo por iPhone. Eso es muy importante, no solamente porque es posible, porque realmente hay lugares de difícil acceso, a donde necesita, por ejemplo, de consultar un nivel 3, alguna cosa así, es posible conectar y hacerlo de manera remota también. Y básicamente, Alejandro, es eso que me gustaría de hablar para todos. Me gustaría mucho, mucho de agradecer a todos ustedes. Yo podría hablar un poquito sobre cómo construir los apps, cómo cambiar las pantallas, cómo poner los botones, pero creo que no es necesario. Eso podríamos hablar de manera privativa también, Si hay alguna consulta sí, verdad. en particular. No sé si existe alguna pregunta sobre lo que presentó Wagner. Si no, Germán, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna última pregunta para ir cerrando el webinar? Sí. Luis de IPF. Un chat. El chat te están agradeciendo tu presentación, Wagner. Fue muy buena, muy productiva, muy ágil. Muy rápida, pero Sí, había mucha información sí, es un también, tema ¿no? muy longo, entonces yo tengo que hablar un poquito rápido, pero si tuvieran interés, podemos hacer una charla privativa también, alguna cosa. Perfecto. Una Bueno, consulta. hay una pregunta. Adelante. Hasta ahora fueron todos, digamos, casos particulares donde tenías, digamos, distintas apps y distintos palpadores para distintas opciones. ¿Hay una opción donde no tengas, digamos, yo puedo elegir un palpador para una ocasión especial? No necesita trabajar con los apps. Si no le gustan los apps, puede trabajar con una solución genérica, donde usted elige el palpador, la barrida, la ley focal. ¿Me comprende? No, no necesita trabajar con los apps. Los apps solamente se le gusta trabajar con los apps y si piensa que puede reducir el tiempo de inspección, también el tiempo de entrenamiento. Sí, lo que quiere decir Wagner es que el equipo en este caso también tiene la opción de trabajar en forma genérica. Las aplicaciones que él hizo mención son específicas para determinadas inspecciones.
O sea, cuando yo quiero ver tornillos voy a esa, cuando voy a ver corrosión voy a la otra, etcétera. Pero si yo quiero trabajar en forma genérica, también tengo un aplicativo que es el instrumento Genérico. genérico. ¿Tá? Y ahí uno tiene opción de cambiar todo, ¿no? Pero se hace, digamos, si fuera soldadura, yo iría a la de soldadura que ya está preparado. Pero bueno, eso queda a gusto del usuario. Claro, pero, o sea, lo que me refería más era si tenía todas las opciones esas de inicio de seteo y calibración. O sea, había como una app particular para seteo y calibración general. ¿Eso es lo que acaba de decir? Me parece que sí. No, na verdad, una app es una solución completa. No hay una app solamente para calibración. Pero Ok. si quieres, podríamos crear una app solamente para calibración también. Yo hago una app y en una hora es posible hacer una app. Hay un software que se llama Mentor Creator, donde yo puedo crear la pantalla como me gusta. Yo puedo poner 10 pantallas de iScan, más 10 pantallas de S-Scan, poner cualquier cosa que le gusta, yo puedo poner. Y no solamente yo, na verdad, Sí. nosotros entrenamos usted a hacerlo. Sí, el cliente es el que, una vez entrenado, puede hacer la aplicación que desee. Es totalmente editable y se crea como uno quiera. O tomar las que ya están hechas. Sí, verdad. Muchas gracias. Buenas tardes, Nelson desde Chile. Quería hacer una consulta. ¿Cómo puedo contactarme para adquirir los servicios del estimado? Me pareció bastante interesante la presentación. Alejandro. Sí, Nelson, tenía el micrófono cerrado. Cualquier cosa me consulta. Yo ahora voy a poner mi correo. Cualquier tipo de consulta que necesites en Chile, yo escribo ahora mi correo ahí en el chat y me puedes mandar un correo y me haces la consulta que sea necesario, ¿sí? Ok, muchas gracias. Disculpa, mi apellido no es tan fácil, pero cuestión de después de copiarlos correctamente. Ahí está. Mira, Alejandro.kernways@bakerhughes.com. Ese es mi correo. ¿Está? para tener una idea de algunas aplicaciones que nosotros hacemos, por ejemplo, aplicaciones de soldadura, de corrosión, una aplicación muy específica que nosotros desarrollamos también para expresión de compósitos con un probe como ese. Yo hice una aplicación para un grande cliente que nosotros tenemos en Brasil que se llama Embraer. Acá una aplicación para la inspección de pegamento en las puertas de los autos también. Hacemos con arreglo de fases también. Acá una inspección que se llama Scribeline para las compañías aéreas también, que vendemos muchas soluciones como estas para encontrar pequenos daños en la fuselaje de las aeronaves. Acá la inspección de ejes, la inspección de ruedas, de rails también. Acá es muy interesante porque, mira, trabajamos solamente con equipos de ultrasonido convencional y nosotros desarrollamos los apps. ¿Por qué no trabajaban con arreglo de fases? Porque no tenían inspectores calificados para hacerlo y el tiempo de entrenamiento muy largo, muy grande. Entonces nosotros desarrollamos los apps y en 2 días de entrenamientos preparamos todos los inspectores para hacer las inspecciones muy sencillas y ahora trabajan solamente con arreglo de fases. Si tuvieran alguna duda, hablan podemos hacer más otros entrenamientos por AENDE también. Me gustaría mucho de agradecer a AENDE por la oportunidad. Después de la pandemia podemos hacer un entrenamiento presencial también, si le gusta, Germán. En AENDE Sí, por también. supuesto, por supuesto. Sí. Nosotros estamos esperando a que se habiliten algunas actividades más Sí. que nada en capacitaciones a nivel presencial, porque bueno, es un límite que tenemos. Todavía necesitamos la presencia de las personas para hacer este tipo de capacitación, principalmente en Face Array, que llevan algunas horas de capacitación práctica.
pero sí podemos ir avanzando con otro tipo de entrenamiento que, Sí, bueno, claro. Yo soy responsable por... acá nosotros tenemos en Abendi un sí, entrenamiento para niveles 3, na verdade, para quem quer calificar como nível 3, ISO 9712. Eu sou o responsável pela parte de equipos e acessórios dos treinamentos para nível 3. Também podemos fazer alguma coisa parecida em AEND também, se lhe gusta, um sí, treinamento. perfecto. Justamente nuestros cursos que estamos dando son todos ahora, actualmente, niveles 3. La posibilidad que nos da la capacitación a distancia de este tipo de cursos es que no tenemos la instancia práctica, ¿sí? Claro. Entonces, lo podemos hacer 100% de forma virtual. Ahora, los cursos nivel 1 y nivel 2 de Phase Array y de otras técnicas, tenemos el limitante de no poder hacer la parte de práctica, ¿sí? Verdad, Así verdad. que, de alguna forma nos estamos arreglando como para poder seguir dando las capacitaciones y esperando un poco que la pandemia baje, ¿no? Y que nos permita abrir por lo menos las actividades didácticas. Sí, Así verdad. que, bueno, por supuesto están todos invitados a participar de los próximos webinars y nos quedamos atentos a las próximas capacitaciones de ustedes y de nosotros, ¿de acuerdo? Sí, el Así próximo que es el próximo martes, ¿no? el próximo El nuestro, martes, por lo menos. sí, vamos a continuar con los webinars. Así que les pedimos que estén todos atentos a la comunicación que vamos a hacer por mail y agradecerles a todos, ¿sí? A todos y a todas por la participación de este webinar, el primero de muchos, principalmente a Wagner, a Alejandro, a Wagner que dio una presentación muy buena. Y bueno, cualquier consulta de nuestra parte, tienen nuestro correo electrónico que es comunicacion@aende.org.ar y nos pueden escribir ahí para consultar sobre cursos, sobre los webinars y otros tipos de actividades, ¿sí? Así Claro. que, bueno, Wagner, no sé si quieres despedirte, Alejandro. Não, Sí, muitas no, graças a todos. sí, eso Solamente mismo. isso. E adelante, Alejandro. Como No, falei, eu estou disponível. Se quer fazer outro treinamento depois da pandemia, antes da pandemia, podemos fazê-los todos. eso mismo. Muchas gracias a la ENDE, a CB Control por organizar este evento y bueno, a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Bueno, Que tengan buenas tardes. que Sí. tengan buenas tardes, les mandamos un abrazo a todos y bueno, atentos a los próximos webinars. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Um abraço. Adiós. Bueno, Gracias a todos y a muy, todas. muchas gracias. Muchas gracias.